Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, notícias científicas. Vamos mais uma vez ler uma notícia científica da revista Pesquisa FAPESP, a revista de divulgação científica aqui do estado de São Paulo. E vamos aproveitar ela, usar ela de desculpa para falar um pouquinho sobre biologia e tudo mais que der para encaixar. E também para divulgar o trabalho dos nossos cientistas e para falar da importância do trabalho dos nossos cientistas aqui no Brasil. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, né? Para ficar melhor de. Senão não vai dar para ver nem o que eu tô lendo durante o vídeo. Então, a notícia de hoje é sobre nutrição. O título da notícia é O peso dos ultraprocessados. Estudos associam o consumo desse tipo de comida a 10% das mortes precoces no Brasil e a aceleração do declínio cognitivo. Então, ultraprocessados são aqueles alimentos. Eu gosto de explicar assim, quando fala. Porque eu sinto que dá uma confusão em falar alimentos ultraprocessados ou alimentos industrializados. Eu sinto que muitas vezes a gente usa industrializados como sinônimo de ultraprocessados, mas as duas coisas não são a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho alimentos industrializados que não necessariamente possuem algum tipo de perigo ou algum tipo de condição não saudável, vamos assim dizer. Por exemplo, eu posso dizer que uma água de coco é um alimento industrializado porque ela passou por um processo de industrialização, de processo de fabricação e tudo mais. E uma caixinha de água de coco, sozinha, logicamente, não é lá um alimento que vai te fazer mal. Quando a gente está falando de alimentos ultraprocessados, basicamente a gente está falando de comida que não é comida. Então, quer saber se é um alimento ultraprocessado? Pegue a embalagem e veja os ingredientes. Então, pegue a embalagem de uma bolacha de morango e veja os ingredientes que tem ali. Você vai ver que provavelmente não tem morango. O ingrediente mais natural que a gente vai ter ali é uma farinha de trigo. E de restos, eu tenho conservantes, elementos químicos para simular gosto, sal, gordura e elementos químicos para potencializar a assimilação desse sal e a assimilação dessa gordura. Tem um livro muito interessante que chama Sal, Açúcar e Gordura e fala disso, de como as indústrias alimentícias elas potencializaram a pesquisa para transformar a absorção desses elementos muito mais rápida. Porque o sal, o açúcar e a gordura, eles são alimentos ultrapalatáveis, eles são muito palatáveis para o nosso paladar, nosso corpo gosta, né? Então, se você já se perguntou por que você gosta tanto de sorvete, se você não gosta de sorvete, me desculpa, mas tem algo de errado com você. O sorvete é basicamente isso, é uma bola de sal, açúcar e gordura, por isso que ele é tão saboroso, certo? Porque o nosso paladar, ele gosta muito desses elementos. Então a indústria desenvolveu tecnologias para conseguir fazer com que esses alimentos tenham cada vez mais açúcar e sejam cada vez mais palatáveis, tudo bem? E esses alimentos não são alimentos de verdade. Por que que eles não são alimentos de verdade? Porque eles são substâncias químicas que tentam replicar o sabor. Sabor de morango, sabor de presunto. Salgadinho de presunto que não tem nem presunto. É um produto, se você for ver, é um produto. Tem salgadinho de presunto que é vegano. E não tem nada de origem animal no salgadinho, mas é sabor presunto. Então, esses são os alimentos ultraprocessados, alimentos que não são alimentos de verdade, assim, no sentido de que não é que não são comidas, não é que você nunca na vida coma isso, você tá errado de comer isso, não. A questão é o consumo exagerado, o consumo recorrente e o conhecimento de que você está comendo algo que não tem nenhuma origem em alimentos. É uma origem totalmente química. E esse estudo é interessante porque 10% das mortes precoces no Brasil, que é muito, ainda mais tratando de um hábito de sobrevivência, que é a alimentação, e a aceleração do declínio do cognitivo, né? Ou seja, relacionado ao nosso sistema nervoso. Vamos lá. Aqui, ó. A legenda até
ressalta o que eu falei, né? Alimentos ultraprocessados recebem a adição de altos teores de açúcar, gordura, sal ou compostos químicos. Dois trabalhos recentes feitos no Brasil apontam uma associação estatística significativa entre o consumo em excesso de alimentos ultraprocessados e a ocorrência de mortes evitáveis, somando a aceleração do processo de declínio cognitivo na população brasileira. Um artigo publicado em novembro passado na revista American Journal of Preventive Medicine estima que, em 2019, pelo menos 57 mil óbitos prematuros no país teriam sido causados pela ingestão em demasia de ultraprocessados. Outro estudo, que saiu em dezembro de 2022 na revista científica JAMA Neurology, sugere que o consumo exacerbado desse alimento acelera em 28% o declínio da cognição geral dos adultos. Os alimentos ultraprocessados apresentam pouco valor nutritivo de seus ingredientes originais. A categoria genérica abrange um conjunto de comidas às quais foram adicionados altos teores de açúcar, gordura, sal ou compostos químicos, com a finalidade de aumentar sua durabilidade ou palatabilidade. Como exemplo desses tipos de alimentos, figuram embutidos como salsichas, nuggets de frangos, bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos, sorvetes e doces industrializados. Os ultraprocessados são altamente calóricos. Comer um hambúrguer congelado de 80 gramas, por exemplo, equivale a ingerir 25% da quantidade diária recomendada de gordura. Uma lata de refrigerante representa 12% do teor de açúcar que deveria ser consumido por uma pessoa em 24 horas. Então são alimentos que não possuem o valor nutritivo, né, necessário. Eu acho interessante porque teve uma época que no Instagram, uma época não, né? Sempre tem esses posts de saúde, mas teve uma época que eu caí meio que num loophole, assim, que ficava aparecendo um monte de post de nutrição pra mim. E aparecia também uns memes, né? De uma galera zoando com nutrição. Daí tinha um post que falava, eu pegava tipo um prato com frango, salada, um monte. Tipo uma salada Caesar, eu acho que chama, né? E tipo um hambúrguer do McDonald's. E tipo, era um meme zoando. E os dois pratos tinham a mesma quantidade de calorias, né? Então por que que o McDonald's fazia mal e por que que a salada de frango não fazia mal? E a questão é aqui, né? Apresentar pouco valor nutritivo. Muitas vezes a gente fica focado nas calorias dos alimentos, né? Mas a gente tem que lembrar que a alimentação tem um propósito. E o propósito não é só calórico. O propósito é abastecer o seu corpo com uma série de substâncias químicas que ele não consegue produzir naturalmente. Não só calorias. O seu corpo, lógico, calorias, o valor calórico é muito importante porque o seu corpo precisa dessa energia para funcionar, né? Para quem não lembra, para quem não lembra ou não teve essas aulas de biologia, o corpo funciona à base de calorias, porque ele tira elétrons dessas calorias e com esses elétrons ele produz energia química para funcionar. Tudo que você está fazendo nesse momento, desde pensar até falar até andar, está gastando energia e essa energia vem do roubo de elétrons das calorias que vem do açúcar, né? Os alimentos calóricos, dos carboidratos e tudo mais. Só que não é só isso que a gente tira dos alimentos. A gente precisa tirar uma série de substâncias químicas que o nosso corpo não produz. A gente precisa de vitaminas, sais minerais, a gente precisa de sódio, a gente precisa de uma série de coisas. Então, muitas vezes, dois alimentos podem ter o mesmo número de calorias e serem muito diferentes. Então, a salada Caesar, ela vai ter o mesmo número de calorias do que, sei lá, um hambúrguer genérico de um fast food, mas ela vai ser muito mais rica em substâncias químicas, ela vai te fazer muito melhor, porque o importante ali não é as calorias somente, e sim os nutrientes, os produtos químicos que aquela salada ela vai te dar. A Organização Mundial da Saúde define como mortes prematuras aquelas que ocorrem entre 30 e 69 anos e, portanto, não estão associadas apenas à velhice. Acidente de carros, homicídios, quedas, envenenamento estão entre as causas mais comuns de óbitos preveníveis, além das chamadas doenças não transmissíveis,
como os problemas cardíacos, a obesidade e o câncer. A partir de uma modelagem epidemiológica, os pesquisadores calcularam o número de mortes não naturais ligadas ao consumo de ultraprocessados no Brasil em 2019. Abre aspas. Nossa modelagem considera como fator de risco para a ocorrência de mortes prematuras quanto uma população consome de ultraprocessados e associa. Olha o avião passando, não sei se o microfone vai pegar. E associa esse dado à estimativa de risco e morte por todas as causas, segundo a literatura científica internacional. Fecha aspas, vírgula, explica o biólogo Eduardo Nilson, pesquisador associado ao Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo e da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, autor principal do primeiro estudo. Primeiro estudo, então, esse daqui, né, que falou na American Journal of Preventive Medicine, que estima que 57 mil óbitos prematuros no país teriam sido causados pela ingestão em demasia de processados. 57 mil óbitos é muito. Ainda mais quando a gente está falando disso, né, de um processo que poderia ser evitado por informação e ingestão de alimentos de qualidade, né? O trabalho considerou a pesquisa de orçamento familiar 2017-2018, feita pelo IBGE, como indicador do nível de consumo de comidas ultraprocessadas no país. O levantamento estimou que o percentual diário da dieta composta por ultraprocessados varia entre 13 e 21% na população brasileira, de acordo com a idade e o sexo dos entrevistados. Esses, esses dados, mais as informações do DataSUS do Ministério da Saúde, permitiram estimar que cerca de 57 mil mortes prematuras estavam associadas em 2019 ao consumo de ultraprocessados. Então, o que eles fizeram foi fazer uma correlação de dados, né? Eles fizeram um modelo matemático, onde eles pegavam dados do IBGE sobre, sobre os hábitos alimentares das pessoas e cruzavam esses dados com os dados do DataSUS, que é o dado do Ministério da Saúde, onde você tem toda a entrada de diagnósticos, de óbitos, né? Todos os óbitos vão lá para o DataSUS, independente se eles aconteceram numa unidade particular ou privada, né? Porque é relacionado à saúde do país. Então, eles fizeram um modelo matemático para fazer uma associação. Então, provavelmente, como eles estão aqui menos falando, é uma estimativa, né? Não é que exatamente a gente teve esse número de mortes, mas esse modelo matemático é baseado nesses dados. E mesmo que essa estimativa esteja muito alta, 57 mil mortes é muito. Se fosse 10 mil mortes, já seriam muito, né? Porque, lembrando, a gente está falando de uma atividade que deveria ser básica do ser humano, a gente deveria ser o direito primordial, né? Esse acesso a uma alimentação de qualidade, porque toda a nossa vida começa na alimentação, né? Se você não tem uma alimentação de qualidade, todo o resto não funciona. Você não vai ter um trabalho de qualidade, você não vai ter uma vida com a sua família de qualidade, você não vai conseguir se educar com qualidade como uma pessoa estuda sem ter uma alimentação de qualidade, como uma pessoa trabalha, como uma pessoa vive, porque a alimentação de qualidade está na base da pirâmide, né? O número que equivale a 10,5% de todos os óbitos precoces de brasileiros no período. Se forem consideradas apenas as vítimas fatais atribuídas a doenças não transmissíveis, o consumo de alimentos industrializados responderia por uma falta substancialmente maior, 21,8% dos óbitos dentro dessa categoria. O artigo, que também contou com a colaboração de colegas da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Católica do Chile, projeta ainda como seriam 3 cenários em que os brasileiros diminuíssem a média total de calorias obtidas por meio do consumo desse tipo de alimentos pouco saudáveis. Reduzir em 10% o peso desses itens na dieta evitaria 5,9 mil mortes precoces. Uma redução de 20% pouparia 12 mil óbitos. Um corte mais significativo de 50% no consumo de ultraprocessados implicaria em 29,3 mil vidas salvas por ano. São muitas vidas, né? Lembrando que muitas das vezes não é que a alimentação do ultraprocessado matou a pessoa, né? Mas ela está em correlação, porque lembra que a gente
eu falei lá no começo do texto que a alimentação está associada a muitos componentes químicos que seu corpo precisa. Então vamos imaginar que você está com uma doença que fragiliza seu corpo. Se você não tiver uma alimentação de qualidade, se você não tiver acesso aos nutrientes que você precisa, como seu corpo vai se recuperar dessa doença, por exemplo? Como seu corpo vai melhorar, né? Então a alimentação pode não ser a doença primária que resultou no falecimento daquela pessoa, mas ela está relacionada com a capacidade daquela pessoa se recuperar daquela doença e às vezes a alimentação maximizou o impacto daquela doença naquela pessoa. Os, pe- Desculpa. Os pesquisadores defendem a adoção de medidas que desestimulem a ingestão de comida ultraprocessada. Desde outubro passado, a legislação brasileira passou a exigir a adoção de um selo formal nas embalagens de alimentos para informar a quantidade elevada de três nutrientes em sua composição: açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio. Inclusive, a gente já vê isso se você compra batata frita, por exemplo, no mercado, já tem uma etiqueta ali em cima. Na Páscoa, a maioria dos ovos de Páscoa vinham com essa etiqueta, né? De alto teor de açúcares, alto teor de gordura. As grandes indústrias têm 12 meses para se adaptar à nova norma. Para os pequenos produtores, o prazo é de 2 anos. Outras medidas saudáveis incluem a regulamentação da comercialização de alimentos em ambientes escolares e de trabalho, a adoção de subsídios para a produção e a venda de produtos locais frescos em uma tributação maior para os ultraprocessados, diz Nilson. A gente pode ver isso, porque, por exemplo, quando eu estudava, era muito comum ter a cantina, né? Onde você tinha a merenda, né? E tinha cantina onde você podia comprar um monte de coisa, né? E hoje é muito comum algumas escolas terem abolido cantina ou na cantina não ter, tipo, salgadinho. Não é em todo lugar, né? Em muitos lugares a gente tem as cantinas com qualquer tipo de produto. Mas já tem muitas escolas, principalmente públicas, que a cantina ou não funciona ou funciona com tipos de produtos que sejam adequados, tenham passado por uma nutricionista e tudo mais. Para Gunther Kohlen, professor de nutrição e ciência alimentar da Universidade de Reading, no Reino Unido, que não participou do estudo, não se pode descartar que os consumidores de ultraprocessados têm outros fatores de risco, como o hábito de fumar ou a falta de atividade física, que também favorecem a ocorrência de mortes precoces. Abre aspas para ele. Não sabemos até que ponto a comida ultraprocessada é responsável por problemas de saúde ou se é mais um marcador de um estilo de vida não saudável, pondera Cullen em entrevista à pesquisa FAPESP. O artigo indica ter encontrado uma associação do consumo excessivo de ultraprocessados com um problema mais sutil, uma piora da performance cognitiva. O grupo investigou se uma dieta farta em comida industrializada poderia acelerar o declínio dos domínios das faculdades mentais, sobretudo das chamadas funções executivas. Além de serem importantes para o raciocínio e a capacidade de resolver problemas, essas funções regulam habilidades ligadas à autonomia, como o controle consciente de ações, pensamentos e emoções. Os dados dos trabalhos foram coletados entre 2008 e 2017, tempo bem grande de pesquisa, né? Pelo estudo longitudinal de saúde do adulto. Conta com financiamento da FAPESP e do Ministério da Saúde. Foram analisadas informações de 10.775 pessoas. Para quem não está acostumado, por uma pesquisa, isso é muita gente, muita gente. Isso é muita gente, você consegue fazer uma margem bem grande. De 6 cidades brasileiras. As capitais do Sudeste. Só para ter uma noção, tipo, pesquisa de opinião de voto consegue ser bem precisa, usa uma margem muito menor de entrevistas, né? As capitais do Sudeste, além de Porto Alegre e Salvador. Todos os voluntários eram funcionários universitários ativos ou aposentados com mais de 35 anos de idade. Aí a margem, o recorte já não é tão excelente assim, né? O recorte já é um recorte mais específico da sociedade, né? A média de idade de todos os participantes eram de 50 anos, 50,6 anos. É um recorte de idade específico porque eles querem ver como os hábitos alimentares. Aqui o recorte faz idade, né?
eles não vão pegar pessoas mais saudáveis, porque essas pessoas mais saudáveis, teoricamente, não tiveram tempo suficiente para você conseguir ver qual que foi o impacto dessa alimentação. Você pega pessoas já mais velhas, você vê quais foram os hábitos de saúde dela durante o tempo, e você vai conseguir medir se tem uma correlação, certo? Você pega uma pessoa, então você vai analisar o sistema cognitivo de uma pessoa de 50 anos que não abusou de ultraprocessados, assim como você vai pegar o sistema nervoso de uma pessoa que abusou de ultraprocessados, e você compara e você vê, ó, olha a diferença que tem aqui, se tem diferença, se não tem nenhuma diferença. Igual você compara, sei lá, o pulmão de uma pessoa com 50 anos que fumou desde os 18 e você pega o pulmão de uma pessoa que não fumou desde os 18. Cada voluntário foi acompanhado por 8 anos, em média, e avaliado em 3 momentos diferentes. Ou seja, muito tempo, certo? Então, pelo que a gente pode analisar aqui, são dados bem confiáveis, apesar de não ser um recorte amplo da sociedade, né? Porque eram funcionários universitários ativos ou aposentados. Então, é um corte específico de trabalhadores do Brasil, né? Mas mesmo assim, é uma gama, é um tempo muito grande, são muitas pessoas e isso dá uma confiança, né? Porque é isso, né? A pesquisa é um cobertor curto. Você nunca vai conseguir fazer a pesquisa ideal, só conseguiria fazer no mundo das ideias. Então a gente tenta ir até o mais ideal possível. Inicialmente, as pessoas responderam a um questionário com 114 itens sobre seus hábitos alimentares. As perguntas tinham como objetivo entender quanto da sua dieta era composta por comida não processada, como grãos, frutas e vegetais frescos, e ultraprocessados. Em seguida, os participantes foram divididos em 4 grupos de acordo com o nível de ingestão de comida industrializada. O grupo que mais consumia ultraprocessados no geral eram compostos por voluntários mais jovens, mulheres e brancos. Tinham maior escolaridade, fumavam menos e bebiam menos álcool. Faziam menos atividade física e tinham menos comorbidades, mas apresentavam sintomas depressivos. Abre aspas. Nos Estados Unidos, a tendência é que pessoas com menor renda tenham maior consumo de ultraprocessados. Por lá, esses produtos são mais baratos. Aqui no Brasil, percebemos a tendência inversa. Quanto maior a renda, maior o consumo de ultraprocessados, diz a bióloga Natália Gonçalves, pesquisadora do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP, autora principal do estudo. O desempenho cognitivo de cada grupo foi colocado à prova em testes de cognição. Quem obtinha mais de 20% de suas calorias diárias comendo ultraprocessados apresentou uma taxa de declínio geral da cognição 28% mais rápida do que o grupo que retirava menos de 20% de sua energia por meio do consumo desse tipo de alimento. O declínio da função executiva, mais ligada ao controle dos pensamentos e das ações, foi 25% mais rápidas nas pessoas que ingeriam muitos ultraprocessados. Segundo os pesquisadores, as perdas cognitivas mensuradas no trabalho podem tornar um pouco mais difícil a realização de tarefas como armazenar e relacionar informações no curto prazo, retomar uma atividade após a interrupção ou ler um texto em ambiente barulhento. O declínio da capacidade cerebral, sobretudo nas funções executivas, começava a ocorrer, ainda que de forma lenta, a partir dos 25 anos de idade e se acentuava com o avanço da idade. Abre aspas. Isso é normal. O que estão tentando entender é se uma boa alimentação com poucos ultraprocessados pode impedir que esses efeitos apareçam antes da hora, comenta Gonçalves. Então é um primeiro passo nessa pesquisa. Então eles têm um primeiro índice de que eu tenho mesmo uma diferença cognitiva nas pessoas que comem ou não comem. E agora eles aumentam esse escopo e avançam na pesquisa, eu acho, né? Porque esses dados iniciais mostram, ó, a gente tem aqui uma evidência de que realmente as pessoas consomem ultraprocessados, a gente consegue num teste básico ver que elas têm uma dificuldade em relação à questão cognitiva. São indícios, né? Com esses indícios, você não bate o martelo, você não fala, ó, é isso e pronto. Você agora avança para você ir para outras pesquisas. Mas
com todos esses dados e com pesquisas já mais antigas, com pesquisas principalmente feitas nos Estados Unidos, que, como falou o texto aqui, é um país onde o acesso a essa alimentação é muito maior, a gente já consegue fazer um panorama muito maior dos ultraprocessados, né? Que, em via das dúvidas, a gente tem que evitar ao máximo esses produtos, porque a gente já tem corroborado que o nosso corpo faz mal, para nossa fisiologia, né? Em relação às doenças, em relação ao consumo de gordura. A gente sabe que o consumo de gordura excessiva, o tipo de gordura que tá nesses produtos, tô falando da gordura animal, gordura vegetal, tô falando da gordura saturada que tá nesses produtos faz mal, o alto teor de açúcar, ou seja, a gente já sabe que esses alimentos eles já possuem índices de substâncias muito elevados, como a gente viu, maior taxa de açúcar, maior taxa de gordura, maior taxa de sódio. A gente já viu que esses produtos aqui no Brasil são muito mais caros. A gente já viu que. E agora a gente tem indícios que esses produtos podem estar associados à morte precoce e à perda de cognição. Então, é cada vez mais importante que a gente tenha acesso a esse conhecimento e a gente evite ao máximo. Quer dizer que a gente nunca possa comer esses produtos, né? Mas é questão de controle da nossa saúde e da nossa alimentação, né? Não, igual eles falaram, não ter uma quantidade significativa, a sua quantidade de calorias não depender desses produtos. Esses produtos serem, sei lá, uma sobremesa que você come de vez em quando. Tem um acompanhamento que de final de semana você come, né? Mas não, tipo, todo dia 20% das suas calorias vem de ultraprocessados. Vem de uma bolacha, vem de um salgadinho, vem de alguma coisa, né? Onde eu parei aqui. Os trabalhos que exploram a associação entre dois parâmetros, como o consumo de ultraprocessados e a ocorrência de doenças ou mortes, têm limitações. Eles indicam que há fortes correlações estatísticas de que a alteração de uma variável leva a mudança na outra. No caso, a quantidade de comida industrializada ingerida parece influenciar no aparecimento de doenças e nas quantidades de mortes prematuras. Esses estudos, no entanto, não conseguem demonstrar qual seria o mecanismo por trás dessa aparente correlação. A geriatra Cláudia Suemoto, da Faculdade de Medicina da USP, coordenou o estudo de alça sobre ultraprocessados e desempenho cognitivo e espera superar essa limitação em breve. Serão feitas imagens do cérebro de voluntários para ver se o alto consumo de ultraprocessados pode causar eventos isquêmicos ou pequenos derrames cerebrais, que, ao longo do tempo, poderiam comprometer as funções cognitivas. Abre aspas. Dessa forma, poderemos investigar possíveis mecanismos que expliquem a associação do ponto de vista estrutural, conta Suemoto. E aqui a gente tem as referências. O texto foi tirado da pesquisa FAPESP. Vocês podem acessar. A revista FAPESP tem esse site aberto com várias matérias e também tem a revista que você pode assinar no conforto da sua casa. Então é isso, né? Na dúvida, na dúvida, é melhor evitar, porque quanto mais as pesquisas avançam, mais problemas a gente encontra com esses ultraprocessados. A gente já tem uma literatura vasta sobre os ultraprocessados e a gente está cada vez descobrindo cada vez mais. Antigamente a gente já sabia que tinha correlação com uma dieta não saudável, né? Por conta dos nutrientes que tem nessas comidas ultraprocessadas que não fazem bem para nós, em excesso. E agora a gente está cada vez mais avançando nessa pesquisa e está vendo que está associado com mortes precoces e perca do processo cognitivo. Lógico, o martelo não foi batido, mas se você está sentindo cheiro de fogo, é algo que você sabe que pega fogo, né? Sabe que você já sabe que esse negócio já não é confiável. A gente já tem motivos para não confiar. Daí tá cada vez aparecendo mais motivos. Você vai esperar ser confirmado esses motivos? Não, né? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito. Não esqueça de deixar seu comentário. E não esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e até uma próxima.